Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre os laços de família, parentesco, não só físico como espiritual. A gente consegue encontrar esse tema tanto no livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 de ambos. Esse assunto traz algumas distorções, né, quando a gente pensa em família, porque alguns acreditam que o Espiritismo ele tira a importância, né, da família, da ancestralidade, dos seus antepassados, uma vez que em cada existência você tem uma família diferente. Mas na verdade, o que eu entendo é que o Espiritismo ele reforça os laços de família, porque quando você tem espíritos afins que se amam, que se cuidam, que querem ajudar na evolução um do outro, eles vão tentar sempre se encontrar nas existências, né? Então, é muito comum, na verdade, você ter familiares sempre próximos em cada encarnação que você tenha, porque são pessoas que querem o seu bem, querem te ajudar na sua evolução e que vão fazer o planejamento encarnatório juntos para que isso aconteça. Então, os laços de família, os verdadeiros laços de amor, carinho e afeto, eles são fortalecidos e perpetuados com o conceito de várias existências, de você poder fazer uma evolução juntos, tá? É diferente um pouco do que quando a gente vê numa cultura que acredita no materialismo e que tudo acaba quando se morre. Então, seu familiar de hoje, você nunca mais vai encontrar, porque tudo acabou. Ele só tem essa existência que ele vai ser seu familiar e nunca mais. Ou o panteísmo, que acredita que todo mundo volta pro todo e que acaba perdendo essa individualidade, né? Esse amor que é concentrado, é individual, que você dá para um familiar, né? Que você presta para um familiar, ele deixa de fazer sentido, né? Todo mundo faz parte de um todo. Ou ainda quando a gente vê no catolicismo, no protestantismo, que a sua existência, a sua única existência, né, na crença que eles têm, ela define seu futuro. E que não necessariamente esse futuro eterno e imutável, ele será participado pelas pessoas que você ama. Porque se você, né, foi uma pessoa nessa única vida que você teve e você vai para o céu, não necessariamente aquela pessoa que você ama, aquele seu familiar, ele teve a mesma sorte, oportunidade e vai para o céu também. Ele pode estar no inferno e vocês nunca mais se encontrarem. Então, eu acho que esse que é o ponto de reforço que o Espiritismo traz sobre a família, né? Porque ele te possibilita entender que sua família pode ficar com eles juntos para sempre, assim. Se vocês sempre caminharem juntos, se ajudarem, planejarem as existências juntos, vocês estarão juntos por quanto tempo que vocês escolherem isso, tá bom? Acho que isso é bem legal. Um ponto importante sobre a família, né, é como eles podem auxiliar ou até mesmo prejudicar na evolução do espírito. Porque a família, na nossa intimidade familiar, é onde a gente mais se abre, mais está sujeito a ter a influência daquelas pessoas que são seus exemplos, né, como seus pais, não necessariamente biológicos, mas aqueles que te educam, que te criam. Você vê eles como exemplos, né, como ídolos, às vezes, a quem você quer seguir, e esses exemplos podem ser bons ou ruins, tá? A gente já comentou aqui que cada espírito é responsável pela sua própria evolução e pelas suas próprias escolhas. Isso não tira o fato da responsabilidade, da atividade que um pai e uma mãe resolvem, né, aceitam ter na hora que eles têm um filho, tá? Porque, como a gente vê, na nossa evolução, a gente tem que primar, né? Nosso foco principal é o amor e a caridade. E é por isso que você precisa, né, ao longo da sua evolução, ajudar o próximo sempre que possível. E especialmente quando você decide, né, quando você tem esse papel de ser pai, mãe, né, de educar um novo ser aí que está por vir, porque você pode ajudar muito ele na evolução, ou você pode até atrapalhá-lo, tá? É claro que isso não significa que se a gente der exemplos ruins para os nossos filhos,
não significa que eles vão seguir esses exemplos. Eles têm o livre-arbítrio dele, de aquilo que for muito diferente dos valores dele, eles entenderem que é um exemplo ruim, que eles não querem seguir. Mas a criança fica muito suscetível às influências dos adultos. E essa suscetibilidade que eles têm é uma dádiva para a gente, como educador, né, nessa figura que a gente está pensando aqui, ajudar na evolução do espírito. Então, é um momento crucial, assim, para a primeira infância, né? Até a gente tem um vídeo que fala sobre os primeiros 5 anos, outros conceitos falam 7 anos. Acho que a idade aqui é o menos importante, tá? Mas quantos anos efetivamente, né? Você tá mais uma esponjinha para receber os ensinamentos dos seus educadores. Mas assim, a infância ela é um momento importantíssimo para o desenvolvimento e evolução do espírito. Então, fica essa dica aí, tomem muito cuidado com essa educação que vocês dão, mesmo para aqueles que não são seus filhos, para seus sobrinhos, para filhos de amigos, para todos aqueles que vocês estão próximos, como é importante o exemplo para a criança, tá bom? E agora falar um pouquinho sobre semelhanças físicas e morais, né? Acho que semelhanças físicas a gente vê todo dia aí, né, na aparência, como um filho é igual à mãe, ou como é igual ao pai, ou como, né, puxa um tio, ou enfim, qualquer parente assim. Então a gente sabe, né, isso é científico, é hereditário, né, vem dos genes, a formação física de uma pessoa, né, isso é claro. Mas tem a questão aqui também das semelhanças morais, né? A gente vê muitas vezes que tem espíritos que são muito, né? São pessoas que são muito parecidas no jeito, nos gostos, na fala. Isso tem um pouco da criação, influência de como foi criado, os valores que tem dentro da família, mas também tem a ver com aquilo que a gente comentou de que espíritos que se amam, que são simpáticos um ao outro, eles tendem dentro do seu planejamento encarnatório, buscar estarem juntos, né, nas encarnações, tá? Então, isso que principalmente acontece, né? Tem um documentário que mostra um caso até que uma aluna aqui, né, a Dani falou com a gente, que mostra um caso de trigêmeos que foram separados na infância, bem quando eles eram bem bebezinhos, e que mesmo assim, quando eles se reencontraram, quando eles tinham 19 anos, eles encontraram muitas coisas parecidas, né, entre eles. Além de eles serem iguaizinhos, eles tinham muitas similaridades em gostos, em atitudes e escolhas, tá? Principalmente por isso, porque os espíritos simpáticos e afins, eles tendem a buscar ficarem juntos, e daí eles têm um desenvolvimento parecido, né? Eles buscam aí durante a sua evolução estarem próximos para se ajudarem mutuamente, e isso demonstra boa parte das semelhanças morais são demonstradas dessa forma, né? Pela similaridade e familiaridade e simpatia dos espíritos, tá? Esse é um pouco do motivo por que isso acontece. Mas não é só isso, né? Porque a gente vê irmãos, às vezes gêmeos, né? Gêmeos idênticos, que não são tão idênticos assim, né? A gente consegue ver aqui nesses exemplos, na fisionomia dessas pessoas, aqui o primeiro está mais caricaturado, né? Tá demonstrando mais essa diferença, mas as outras duas nem tanto. Mesmo assim, você vê diferenças no olhar, no rosto, na fisionomia. Por que isso? Porque o espírito, ele influencia muito o corpo, né? Aquele corpo que ele vai habitar. Ele influencia todo o tempo, quando o espírito é mais fechado, né? Ele tá mais triste ou é mais emburrado. Isso é mostrado principalmente no rosto, no olhar, no rosto daquilo. Ao longo do tempo, quanto ele vai, toda vez que acontece alguma coisa e ele fica emburrado, ele vai
fechando o rosto dele, né? E até mesmo, por exemplo, curvando as costas, ficando arcado. Então, as atitudes, escolhas e forma de viver do espírito, no dia a dia, todas as escolhas que ele faz, a forma como ele transforma isso em ações através do seu corpo, moldam o seu corpo. E por isso que gêmeos idênticos, ainda mais com o passar do tempo, vão se tornando menos idênticos assim. Eles vão ficando mais claramente, demonstrando mais claramente as diferenças que eles têm, né? Porque não são espíritos iguais, tá? Mesmo que sejam muito parecidos, como era o caso daquele documentário, que eles tinham muitas semelhanças, apesar de terem sido criados separados, eles tinham muitas semelhanças, são espíritos individuais que passaram por processos de evolução separados e que têm decisões de vida e forma de viver e de perceber o ambiente muito diferentes, tá? Então, isso é demonstrado na fisionomia, no corpo, né, e nas atitudes que eles tomam. Né, a gente, né, aquele exemplo do documentário, eles ficaram muito diferentes, né? Os dois que fizeram o documentário, eles estavam muito diferentes quando eles estavam velhos. E isso pelas escolhas e decisões de vida que eles, como espíritos, tiveram. Tá? Algo que ainda é muito incerto, que ainda a ciência precisa desenvolver um pouco mais, é explicar como o corpo pode afetar, né, as desabilidades do corpo. Na verdade, a falta de harmonia que o corpo pode ter, principalmente equilíbrio químico, né, biológico aí, hormonal, pode influenciar no espírito ou o espírito influenciar nesse desequilíbrio, tá? Eu acho que é uma simbiose aqui no documentário também a gente vê que era o estudo tentando identificar quanto do fator genético das doenças psicológicas que os pais tinham conseguiam ser transmitidos para os filhos, né? E mesmo que não sendo criados pelas mães, tá? E isso para mim é muito incerto. Eu acho que tem um fator genético, sim, que propicia, né? Porque é uma doença psicológica. Muitas vezes a gente tem pessoas melhores para explicar isso, mas ela é causada, ela tem como causa também no desequilíbrio hormonal e físico do corpo. Então, um corpo que tem uma predisposição para ter um desequilíbrio hormonal e é habitado por um espírito que tem um desequilíbrio psicológico, né? Um espírito que tem alguma dificuldade, algo ainda para desenvolver e para amadurecer na sua personalidade, vai virar o ambiente perfeito para ter o desenvolvimento de uma doença, né, psicológica. Então, existe uma certa simbiose ali, uma troca, entendeu? De um corpo que não é saudável com um espírito que também não está feliz, né, que não tá bem. E daí, nesse ambiente propício que gera, possivelmente, as doenças psicológicas. Mas eu também imagino que as doenças psicológicas podem ser desenvolvidas mesmo no espírito que não é tão... que já tem um nível de evolução, mas que ainda tem alguma coisinha. Eu acho que sempre tem que ter alguma coisinha ali para desenvolver, algo mal resolvido, algo problemático da forma como ele vê o mundo, para que possibilite o desenvolvimento de uma doença psicológica, tá? Eu não imagino um espírito evoluído, né, e que bem evoluído aqui eu tô falando, né, que não são aqueles que nos compartilham aqui da nossa experiência na Terra, a não ser em missões, que eles teriam, mesmo se eles nascessem num corpo que não tivesse ali um equilíbrio, que eles teriam desenvolvimento de uma doença séria psicológica, porque não faz sentido. Eu acho que uma coisa está muito conectada à outra, tá? Mas esse é meu ponto de vista. E a gente ainda não tem exatamente escrito nem na codificação e nem na ciência uma resposta para isso hoje em dia, tá bom? O que eu acho que é muito importante é a gente entender que nós somos responsáveis pelo que aquilo que acontece com a gente, porque são escolhas que a gente faz, pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. E mesmo quando a gente passa por um momento difícil, né, que você entra no quadro de depressão, todo dia para você poder superar esse momento, né, com a ajuda de medicamentos, mesmo assim você precisa da sua escolha de querer
melhorar, de querer sair da situação ruim. Porque se ao contrário você sentir que aquele é o seu lugar, que você não merece ter uma felicidade, você não importa a quantidade de remédios que tenha, você sempre vai buscar de novo o desequilíbrio que vai trazer o desequilíbrio hormonal. Então, a simbiose aqui é muito a relação entre a forma do espírito ver o mundo e uma doença psicológica, para mim, ela é muito forte, tá bom? É esse ponto aqui que eu queria trazer. E para a gente finalizar um pouquinho, eu queria comentar sobre essa questão, né? Porque tem espíritos tão diferentes, né, nesse nosso exemplo, que são familiares, né? Nascem como irmãos ou como pai e filho. Porque os espíritos simpáticos, eles se procuram, certo? E tentam ficar juntos. Mas aquela brincadeira que o amor e o ódio é uma linha tênue, né? Ela é verdade também, porque os espíritos que são antipáticos, eles também querem ficar juntos, porque eles querem se incomodar uns aos outros, tá? Então, tem essa possibilidade, né, dos espíritos antipáticos se procurarem para continuar assim, incomodando um ao outro, mas também tem a situação em que espíritos que foram antipáticos querem tentar resolver os problemas do passado através de uma ligação, uma relação mais próxima entre eles. E daí eles buscam, no seu planejamento encarnatório, nascerem na mesma família. Então, a gente tem casos, né, muitas vezes que parece que não dá certo, não combina, o santo não bate com um familiar, com uma pessoa próxima. E, na verdade, provavelmente foram nossas escolhas durante o nosso planejamento encarnatório de estarmos próximos aqui nessa vida para a gente resolver aí essas desavenças passadas, tá bom? É um pouquinho disso.